Eu vou falar sobre provação. É uma palavrinha que o crente não gosta muito, mas que faz parte da nossa vida, são as provações. A igreja moderna, a igreja de nossa época, tirou palavras como disciplinas e provações de seu vocabulário. Mas o crente é provado. E a Bíblia diz que ele é provado com uma missão, para que ele dê mais fruto. O Senhor vem e nos poda, para que então ele dê mais frutos. E eu gostaria de mencionar com você aqui, nessa manhã, estudarmos um pouco, a partir da carta do apóstolo Tiago, do capítulo 1, dos versos de 1 ao 18. E quando nós fazemos uma exposição de um capítulo, não sei se você sabe, nós vamos parafraseando esse capítulo. A gente não para ler, porque nós vamos, à medida que o capítulo vai avançando, aí na tela vai deixando, e a partir do verso 1 seguindo, a gente para e vai explicando o texto então mencionado. Quem era, em primeiro lugar, o apóstolo Tiago? No Tiago 1 e 1 nos ensina algumas verdades, a partir do verso 1. A primeira verdade que nós aprendemos nos versos 1 em diante, é que a vida do cristão não é uma redoma de vidro. Que a vida do cristão não é uma redoma de vidro. Não é uma colônia de férias. Tiago escreve então aos irmãos judeus convertidos. Eles estavam vivendo na altura sobre o domínio do Império Romano. Tiveram seus bens saqueados, eram espancados, sofriam por causa de Jesus. Tiago nos ensina que nós não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Nós não somos livres da fornalha, mas somos livres na fornalha. Aí surgem algumas perguntas. Por que o crente fiel, o crente verdadeiro, o crente piedoso, por que esse tipo de crente fica desempregado? Por que o crente fiel sofre doenças? Por que um crente fiel passa por momentos de dor e de sofrimento? É fato que muitos estão vivendo momentos felizes. Eu estou no melhor momento da minha vida. Mas muitos estão vivendo um momento de dor, momento de perda. Eu não sei se foi o ano passado, mas só essa igreja aqui fez 7 velórios. Teve dia que de manhã era um velório e à noite era uma festa. Essa é a nossa vida, né, pastor João? De manhã a gente faz um velório e à noite tem que ir se alegrar. De manhã você chora com os que choram e à noite se alegra com os que se alegram. Nós entendemos naquela altura que era um momento difícil que nós estávamos passando. Essa igreja aqui, essa comunidade, desde que ela começou há 4 anos e pouco atrás, raros foram os momentos que ela não passou por lutas, que não passou por algum tipo de problema. E também você pode imaginar na sua vida e trazer à memória, e talvez você pode estar dizendo, já está passando por muitos momentos, ou talvez até anos, em que eu enfrento lutas, em que eu enfrento problemas, e a batalha tem sido grande. Agora, nesse ponto, tem 2 situações a serem abordadas. Primeiro, a dor que Deus transforma em triunfo. E segundo, o triunfo que Deus transforma em dor. A tristeza que Deus transforma em alegria, e a alegria que Deus transforma em tristeza. Esse é o ponto abordado aqui. Em primeiro lugar, dentro já da exposição, Tiago 1, verso 2 ao 4, nós vamos ler. Transformando tribulação em triunfo.
Meus amados irmãos, considerai motivo de grande júbilo o fato de passardes por diversas provações. Se você olhar esse texto, você vai falar assim: Tiago está com problema. Como assim? Considera motivo de grande júbilo. Olha, eu posso até entender que Deus envia provas, mas jubilar, ser alegre, ficar feliz, o fato de passardes por diversas provações. Vamos ver dos versos 3 e o 4. Por quê? Olha, isso é fantástico. Sabeis que a prova da vossa fé produz ainda muito mais perseverança. Vamos lá. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte alguma virtude. Observa o texto. Sem que vos falte alguma virtude. Tiago agora está falando sobre a provação na vida do cristão, e aqui ele nos ensina 4 verdades nesse texto. Primeira verdade: as tribulações, as provações da vida são compatíveis com a fé cristã. Tudo que você passa, escute bem, desde um diagnóstico desfavorável até uma perseguição de alguém falando de você, está servindo para produzir em você uma glória a Deus muito grande. Está produzindo em você alguma virtude que lhe faltava. Então, todas as provas na Bíblia Sagrada, elas são professoras. Elas estão produzindo em nós virtudes. Então, como nós lemos aqui no verso 2, as tribulações são compatíveis com a fé cristã. Por que o crente sofre? Por que crentes passam por privações? Por que crentes sofrem prejuízos? A palavra de Deus nos adverte a esperar, a contar com a aprovação. Ela não será sempre, mas ela vai vir. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz em Atos 14:22, por muitas provações nos é necessário entrar no reino de Deus. Paulo ainda diz a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3:12, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. O grande patriarca Jó nos diz em Jó 5, versículo 7, o homem nasce para a tribulação, como a faísca voa para cima. E por quê? Observa o seguinte nesses textos que nós lemos aqui. Não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nossa terra é Canaã celestial. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nosso lar permanente não é aqui. Nossa morada permanente está nos céus. Por esse motivo, enquanto nós estivermos aqui, nós iremos conviver com dor. Nós iremos conviver com sofrimento e com tribulações. Porque todos que estão nesse mundo têm que conviver com essas situações. Eu sei, meus irmãos, que pregadores modernos pregam de uma maneira como se a partir do momento em que você se converteu, você não vai mais passar por dor. Sua família não vai ter mais problemas, você não terá mais problemas. Mas essa é uma teologia chamada teologia triunfalista que não é verdadeira. É evidente que nós temos que pregar vitória para você, pregar que você vai ser abençoado, e isso é muito importante. Mas você também precisa saber que o fato de você ser um cristão não lhe isenta de passar por lutas e passar por provas. Em segundo lugar, no verso 2, deixa aí para mim, as provações são variadas.
No verso 2 diz assim: irmãos, considerais o motivo de júbilo. Agora, fiquem presos aí na palavra diversas provações. A palavra diversas aí é a palavra grega para poikilos. E significa diversas cores. O que é interessante aqui é que o apóstolo Tiago, quando ele vai falar sobre diversas provações, ele não está falando diversas no sentido de muitas provações. Ele está falando de diversos tipos de provações. A palavra que nós encontramos aí é o termo diversas cores. Em outras palavras, existem provações azuis, leves. Existem provações cinza, mais ou menos. E existem provações negras, dor, sofrimento total. Ele está querendo dizer o seguinte, que há provas que são difíceis, há provas que são fáceis e há provas que aparentemente são maiores que nossas forças. Há provas que nós passamos sozinhos, como Jesus no Getsêmani, e há provas que nós precisamos de ajuda para suportar. Por isso que quando ele menciona o termo diversas, não é muitas, é diversos tipos. Provas difíceis, provas fáceis, provas que precisam de ajuda, é diversos tipos de provações. Mas ainda em terceiro lugar, também no versículo 2, as provações são passageiras. Ele observa o termo passar por várias provações, elas são passageiras. As provações não duram a vida inteira. Ninguém aguentaria a vida inteira de provas. Sempre depois do anoitecer, da noite escura, vem o raiar do dia. Por isso que o apóstolo usa o termo passardes. Toda provação ela é passageira. Observa o seguinte: deserto você não mora, você passa. Mas passa. Imagina você na igreja primitiva, os crentes enfrentando perseguições dos leões infamados da Líbia, os imperadores, aproximadamente quase todos decidiram que o cristianismo era a doença da época. Eu não sei se você sabe, em nossos dias já estão falando em prender pastores. Já estão criando leis. Então agora nós temos aí o pastor com um pedido de prisão para ele e ficar 5 anos sem pregar. Se você não entender que nós estamos de passagem nesse mundo, quando a provação vier, você não vai suportar. Você imagina alguém chegando para você e dizendo: se você não negar Jesus, eu mato o seu filho. Você já pensou nessa possibilidade? Pois essa é uma possibilidade real. Essa possibilidade já é real em boa parte dos países como Coreia do Norte, China, Venezuela. E os cristãos já têm na sua realidade cultuar ao Senhor escondidos, nas cavernas. E quando eles vão tomar a ceia, como você vai fazer aqui hoje, eles tomam a ceia de forma escondida. E eles se abraçam e se despedem como se fosse o último culto que estivessem participando. E aí vai por mim, um crente que não está fervoroso, ele abandona a fé, ele apostata da fé. Ele entrega a sua salvação de mão beijada. Deixa eu te falar uma coisa. Você escolheu a fé mais perigosa do mundo. É perigoso ser crente.
A Bíblia diz, Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Assim também fizeram a mim. Bem-aventurados sois vós que suportais sofrimento por minha causa. Mas em quarto lugar, as provações são pedagógicas. Versos 3 e 4 diz o seguinte: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança. Verso 4. E a perseverança, por que nós somos provados? Deve ter ação plena, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte qualidade, virtude algum. Em outras palavras, nós somos provados porque anda nos faltando virtude. Nas provações da nossa vida, nossa fé é testada para mostrar se essa fé é de fato genuína ou não. Olha para mim. Deus é joalheiro, não ferreiro. Eu quero dizer que quando o joalheiro testa a joia, não é para ele, joalheiro, saber se ele é um verdadeiro joalheiro. É para a joia saber se ela é verdadeira. O joalheiro não testa a joia para ele saber se ele é um bom joalheiro. É para saber se a joia é verdadeira. E Deus é um joalheiro, não ferreiro. Ele não está atrás de metais vis simples. Ele está atrás de joias, como você. E se você é uma joia ou não, é a pressão, a provação que vai dizer. Uma coisa que eu aprendi sobre provas, que sempre quando você vai mudar de estação na sua vida, sempre quando você vai mudar de ciclo na sua vida, estabelece uma prova. O texto é tão prático que diz que o Senhor nos poda para que haja crescimento. Então, aonde estava ali meio cansou de crescer, ele está usando a linguagem de um agricultor podando uma vinha. Você já viu como se poda uma vinha? Quem já viu? É bem no lugar onde ela deu o seu último fruto. Ela acabou de dar aquele cacho, você vai lá bem naquele lugar e corta. E a ponta da onde deu fruto, ela seca. Você já viu isso? Ela seca de uma maneira que se você não for lá e podar, aquele galho não vai dar mais fruto. Aquele último galho que deu o último fruto, ele dá uma secada. Aí você tem que ir lá e podar. É igual o cabelo. O cabelo você corta ele para ele crescer de novo. Quanto mais você corta, mais ele... Igual a barba. Essa coisa horrível, meu Deus. A pior coisa do mundo é fazer barba. E você faz barba, quando você começa a fazer barba, quando criança, ela nasce fininha. Uma vergonha. Aí você vai fazendo e aquilo vai engrossando, vai ficando cada vez pior. Você já viu a unha de uma pessoa? Vou te falar. Meu pai pedia para eu cortar a unha dele. Chegou uma certa estação do mundo que não dava, da vida que não dava mais para cortar. De tão dura que ficou. Aquilo já não era mais unha, era casco. Mas falando da vinha, os galhos secam se você não podar. E é esse o texto que Jesus usa. Eu podo para que dê mais frutos e esse fruto permaneça. E poda dói, gente. Igual arado. Você já viu o que é um arado? Arado é o seguinte. Pega o arado e você vai arar a terra. Com qual propósito? De pegar as pedras e as raízes
e jogar para cima. Por que que joga para cima? Porque se não jogar para cima, quando você jogar a semente, vai bater numa raiz ou vai bater numa pedra. Então você prepara a terra assim, você vem ferindo a terra, rasgando ela. E à medida que o arado vai passando, as pedras, né, que estavam lá embaixo e a raiz vai sendo jogado para cima e a terra vai ficando fofa. Mas é um processo de ferida. A poda é de ferida. O arado é de ferida, mas se você não arar a terra, ela também não vai dar fruto. Tudo é ferido para ser abençoado. E a linguagem do Senhor é essa, Ele fere as plantas. Eu faço a ferida e eu curo a ferida. Ele fere a terra com arado. Ele fere as plantas com a poda. Aí vai chegar no crente, não, como é que é? Por isso que tem esse bando de crente aí sem dar fruto. Porque não se submete ao tratamento de Deus. Mas pastor, é fácil? Não é fácil. Não é fácil ser provado. Não é fácil sentir dor. Não é fácil ser traído. Mas você precisa aprender que nesses momentos, igual uma jovem me perguntou esses dias, pastor, o que que a gente faz quando Deus está calado? Eu falei, cala também. Porque se Deus calou e você não calou, você tem um risco muito grande de pecar murmurando. Então, se Deus está calado, sugere que esse é o momento de prova. É o momento de você também ficar calado. Desde o mês de março a gente vem, eu particularmente, enfrentando lutas. Problemas de saúde. Problemas de todos os tipos que você pode imaginar. Então teve um dia que eu cheguei para minha esposa, eu disse para ela em lágrimas, se tem uma coisa que eu nunca vou fazer, é questionar a Deus. Então muita gente dizia, você já perguntou para Deus por que essas coisas? Eu falei, não perguntei não. Jó fez uma pergunta a Deus, e Deus respondeu com 70. Eu não sou bobo. Ele falou, por que, Senhor? Deus falou, então me diga você, Jó, onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz o Leviatã? Onde você estava quando eu fiz o hipopótamo? Onde você estava? Vai falando, me diga isso. Chegou ao final, Jó disse, bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Em outras palavras, não deveria ter perguntado. Você acha que eu vou ficar fazendo pergunta para Deus, irmão? A única coisa que eu fazia era dizer, bendito seja o seu nome. Ainda que lá dentro estava doendo muito. Traição dói, gente. Dói. Ainda que lá dentro estava doendo muito. Problemas de dor, de enfermidade. Eu ficava apenas calado. E passa. Passa. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas passa. E ao final das contas você diz, o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Mas é evidente que na hora da dor você imagina que não vai passar. Você imagina que aquilo ali é para sempre. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar se é ou não uma fé genuína. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Deus o testou até o fim, até os seus limites, com o fim de aumentar a fé de Abraão. Satanás nos tenta para produzir o pior de nós. O Senhor nos prova para produzir o melhor de nós.
Você sempre vai sair melhor da prova se não murmurar. Se não houver murmuração. A provação de nossa fé trabalha por nós, não contra nós, visto que produz perseverança. Como Paulo fala em Romanos 8, versículo 28, também em Romanos 5, dos versos 3 ao 5. Aqui você observa o texto pedagógico da prova no versículo 4. No versículo 4. A prova produz perseverança. Nesse ponto aqui nós estamos vendo que o Senhor está nos treinando. Que o Senhor está te treinando. Tudo que o Senhor faz pelos seus filhos deve ser tratado como uma escola. O texto diz: e a perseverança deve ter ação plena, a fim de que sejam aperfeiçoados e completos, sem que vos falte alguma virtude. Sabe por que você está sendo provado? Com certeza porque está lhe faltando alguma virtude. Vou te explicar como faz essa questão de faltar virtude. Você sabe como Deus prova uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa está lhe faltando uma virtude. Qual? Da humildade. E como que Deus produz humildade nessa pessoa? Humilhando. Deus prova a gente orgulhosa humilhando. A prova do orgulho é a humilhação. Então logo essa pessoa vem: eu fui muito humilhado por isso, por isso, por isso e por isso. Você não humilha gente simples, você não humilha gente que não se sente humilhada. Se você se sente humilhado em alguma coisa, é porque tem ego aí. O humilde nunca se sente humilhado. Então Deus vai tratando e produzindo na pessoa a virtude que ela não tem. E Ele faz isso através da aprovação. Normalmente pessoas presunçosas, prepotentes, arrogantes e orgulhosas são tratadas através do orgulho. Sendo humilhados para que sejam tratados. Você quer ver uma coisa? Você sabe como Deus trata gente ansiosa? É isso aí. Através da espera. Da demora. Esse risinho de ponta de boca de vocês aí entrega bem, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, presta atenção. Você já percebeu que está demorando alguma bênção sua? Gente ansiosa é tratado com demora. Você sabe como Deus trata a gente brava assim? Sabe aquela pessoa brava, que briga por qualquer coisa? Nervoso, temperamental, sabe não? Eu sei. Com provocações. Para esse tipo de gente, Deus permite pessoas que fazem situações que você odeia. Ixi, irmão, eu sou perseguido. Eu costumo brincar, avião, dentro de avião, em hotel. Você não tem noção, só acontece comigo. Não importa o hotel que eu tiver, vai ter alguém batendo um martelo e um esmeril do lado. Você não tem noção. Estava agora esse final de semana com a minha esposa em São Paulo, no 4º andar, e está lá, o hotel, a partir das 6 da manhã, e o outro, é só comigo, cachorro latindo. Eu entro no avião, criança, senta atrás e começa a chutar a poltrona. Aí chutando. Você sabe que isso é para Deus tratar você.
baita tratamento. No trânsito, a pessoa resolve me fechar, buzinar, xingar, dar o dedo. Eu já ando com a janela fechada já. Aí você começa a perceber que, se Deus está fazendo isso, é porque está lhe faltando a virtude da paciência. Eu me lembro uma vez que eu entrei dentro de um avião e sentei na saída de emergência e comecei a ler um livro. Isso é meu costume, é um hábito bem comum. Aí veio a mulher do Speed. Senhores, eu preciso que vocês prestem atenção para falar com vocês sobre a saída de emergência. Eu com o livro olhei para ela e falei assim, pode falar. E continuei a ler o livro, ela olhou para mim, senhor, eu queria que você prestasse atenção, me escutasse. Olhei para ela e falei, estou escutando, moça. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque um pouco a mulher foi e puxou o livro da minha mão. Tem alguns aí que se viram em mim agora, né? Eu queria que o senhor prestasse atenção. Eu puxei o livro dela de novo. Falei assim, moça, eu escuto com o ouvido. Você está pedindo para eu te ouvir, eu estou te ouvindo, pode falar. Aí ela, pronto, ela falou e tal. Eu cheguei em casa numa vanglória tão grande e falei assim para minha esposa, amor, olha, deu certo. O que foi? Aconteceu isso, 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 isso. E eu não levantei, não fiz barraco, não briguei. Não aconteceu nada demais. Eu fui manso. Não briguei, né? Só falei com a mulher baixinho assim, ó. Eu escuto com o ouvido. A minha esposa, cheia da marra, olhou e falou assim, você foi o manso, mas não foi humilde. Eu olhei, as ideias, por que não? O que eu fiz de errado agora? Se você fosse humilde, você teria guardado o livro. Eu falei, também, tem que ser santo agora. Eu não sou santo, tem alguma auréola aqui também. Mas essas coisas, irmãos, elas não acontecem ao acaso. A provação. Você sabe que de todas essas esferas, quem é o que mais sofre? É o orgulhoso. Porque o tratamento de Deus para uma pessoa orgulhosa é de todos os tratamentos o mais pesado. E agora veja bem, todo mundo aqui tem um pouco de Adão dentro de si. Tem uma natureza adâmica dentro de si, não é verdade? A maioria de nós, ou todos nós aqui agora, precisamos de alguma virtude. É verdade ou não é? E como que Deus produz virtude em nós? Através da provação. Você vai ficando bom. A gente brinca, vai dizendo assim, você vai ficando casca grossa, couro grosso. Como Isaac disse para Esaú. Esaú estava procurando matar o seu irmão Jacó por muitos anos. Então Isaac olhou para ele e disse, quando você não se importar mais, você será livre. Quando é que para a prova na nossa vida? Quando a gente não se importa mais. Quando a pessoa fala mal de você, você não se importa, você não revida. Ih, irmão, pensa numa pessoa que não revida. E de mim pode falar. Irmão, se eu fosse falar de todo mundo que fala de mim, especificamente em rede social, você não tem noção. Eu tenho 1 milhão de seguidores, você nunca leu uma mensagem, como é que chama aquele negócio? Direct. Um direct numa mensagem. Você nunca leu as mensagens que eu recebo. Ixi, pensa, comentário, mas antigamente, eu vi um negócio desse, eu ficava doido. Com o passar dos anos, já não me move mais. Já não me importo mais com o que falam, com o que deixam de falar.
Se você não é, falam. Se você é, fala. Vão falar de qualquer jeito. Então, a prova, você percebe que ela vai moldando você. Ela vai tratando você. Sabe, eu estava numa loucura muito grande de viagens, irmãos, de fuso horário. A minha médica pediu para mim o seguinte: eu quero que você fique 1 ano sem viajar internacionalmente. Eu olhei para ela e disse: por quê? Falou: porque o seu corpo não sabe o que é de dia e o que é de noite. Você não tem mais fuso horário. Isso está destruindo a sua saúde. Então, uma hora estava no Japão, outra hora estava não sei em que lugar, outra hora estava na Espanha, do Japão 12 horas, do outro aí do Japão já vai para Boston, menos. Então, chegou uma hora que eu dormia de dia, ficava acordado de noite, eu já não tinha mais fuso horário. Ela falou assim: você precisa ficar sem viajar, porque daí, disse ela, a partir daí o corpo vai entender de novo o que é noite, o que é dia, a hora de dormir, a hora de ficar acordado. Para mim foi uma luta, gente. Toda a agenda lotada internacionalmente, tive que abortar tudo. Então Deus teve que, sabe, a flecha que ele puxa a flecha, vai para trás, para depois ela ir mais veloz. Deus pegou e me fez assim, ó, me puxou com tudo, de uma hora para outra. Fiquei proibido de fazer viagens nacionais com mais de 4 horas. Porque eu já não tinha mais fuso horário, já não tinha mais saúde. Quantas vezes eu cheguei aqui direto do aeroporto, daqui direto para o aeroporto, e do aeroporto direto para o culto, só via minha família aqui no culto. Quantas vezes isso aconteceu? Então era uma agenda muito desorganizada. Quando aconteceu todo o fato com a gente, sentei com a minha esposa, fomos orar a Deus. E a palavra que veio do Senhor para mim é: organiza seu ministério. Então nós começamos a organizar. Cancelamos algumas agendas, colocamos outras que são mais perto, e fomos organizando. Vê? Deus poda ou não poda? Com qual propósito? Para o nosso bem. Para o nosso bem. Como lidar de forma sábia com as provações? Versos 5 ao 12. Agora, a verdade é que nós precisamos lidar de uma forma sábia com o momento de provação. Você já aprendeu que as provações são necessárias. Você já aprendeu que as provações são variadas, de vários tipos. Você já aprendeu que as provações são pedagógicas. Elas vêm para nos ensinar, para nos treinar, para nos tratar. Agora vamos entender que não tem como evitar provações. Não adianta orar: Senhor, me livra da provação. Apesar de doer, elas são para o nosso bem. Então não tem como evitar as provas. Então, como lidar de maneira sábia com as provações? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede literalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvidas, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Não imaginem tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois essa pessoa é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta, cai então a sua flor,
e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O alvo de Deus em nossa vida sempre será a maturidade cristã. À medida que somos provados, devemos pedir a Deus que nos mostre o que Ele está fazendo. À medida que você vai sendo provado, passando por um momento de provação, sua oração deve ser: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, cometi algum pecado contra o Senhor. Se sim, me mostra para que eu peça perdão. Se não, ou se é apenas uma provação, me mostra, por favor, Senhor, a provação. Me mostra do que ela se trata, o que eu preciso mudar. No verso 5 nós vemos que Deus nos prova com um propósito: nos desmamar. Então a ideia da aprovação é a sua maturidade, o seu crescimento. Com isso, então, a aprovação é tirar você da condição de criança. Por qual motivo? Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, o apóstolo Paulo: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora sendo ele dono de tudo. De acordo com o apóstolo Paulo, você é detentor de todas as bênçãos e heranças vindas de Deus. No entanto, você não é diferente de um escravo, embora sendo herdeiro de tudo, se você for criança. A linguagem dele aqui é o seguinte: esse aqui é herdeiro, mas ainda é criança, então arrume para ele alguém que vai cuidar da sua herança. Veja, por mais que ele seja herdeiro, ele não é diferente de um escravo, porque ele é criança. O texto está deixando claro o seguinte, que Deus tem uma promessa ou bênçãos inundáveis a você, mas você não desfruta dessas bênçãos pelo fato de ser criança. Você precisa crescer. Deus nos prova para nós sairmos da condição de criança e alcançarmos a maturidade. E para nós alcançarmos esse alvo de maturidade, Deus faz 3 coisas. Primeiro, há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. Segundo, há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. Terceiro, há uma obra que Deus realiza através de nós, que são chamadas de boas obras. E nesse quesito, Deus não tem pressa, gente, presta atenção. Deus não tem pressa para nos tratar. Mas eu tenho pressa, mas Deus não. Então Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão. Deus trabalhou 13 anos na vida de José, antes de colocá-lo no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, antes de usá-lo como líder. 4 fases de 40 Moisés passou. Primeira fase de 40 está ele dentro do Egito como príncipe do Egito. Segunda fase de 40 está ele na terra de Midian como um pastor de ovelhas. Terceira fase de 40 que aí vem ele como profeta. Na realidade, Deus tratou Moisés por 80 anos. Olha a pressa dele. Foi com 80 anos que Deus falou: Moisés, desce no Egito para livrar o povo do Egito. Ele pensou que agora era para ele descansar. O que eu estou dizendo para vocês é que Deus não tem pressa em nos tratar. Eu já estou 20 anos nisso, 10 anos nisso, 15 anos nisso. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. Jesus trabalhou 14 anos na vida de Paulo antes de começar a usá-lo como grande apóstolo. Você começa a perceber que o tempo em que Deus trabalha na vida das pessoas não é curto, não.
Esses dias, tempo atrás, aí o pastor Silas Malafaia olhou para o pastor Luciano e disse: aquele menino lá, falando de mim. O Luciano falou assim: não é menino não. Quem vê cara não vê coração. Uma irmã agora lá na igreja, pastor Simar, falou: meu Deus, parece um menino. Eu falei: não, minha irmã, acho que você está confundindo. Quem vê cara não vê coração. Aí o pastor Luciano disse para ele: não, ele já tem mais de 25 anos de ministério. Sabe, todas as igrejas que eu prego eu volto. Eu acumulo amigos. Eu não troco amigo. Tem gente que troca amigo. Eu acumulo amigo. Você começa a perceber que, ao longo desses 25 anos de ministério, eu percebi que sempre quando Deus ia mudar um ciclo, antes vem a tesourinha ali podando. A prova. Jó não estava em pecado quando ele foi provado. E os seus amigos, que começou a procurar pecado na vida dele, diz a Bíblia, amigos, não entenderam o tamanho da prova na vida de Jó. Então começaram a conjecturar. Lá no final, quando Deus restabelece e restitui Jó, Deus manda seus amigos pedir perdão para Jó e levar uma oferta, senão eles não seriam perdoados. Moisés não estava em pecado quando pediu para morrer. Elias não estava em pecado. Eu posso fazer uma lista de muitos servos do Senhor que, em meio à prova, entenderam que essa prova ia passar. Mas na hora da prova eles aprenderam que a maior arma que existe é o silêncio, para você não pecar. É o texto: agir de forma sábia em meio à tribulação. Se calar. Você vai ouvir vozes que vêm no seu ouvido e diz: questiona, questiona. Fique magoado com Deus. Não é justo isso acontecer. Você não merece isso. E a palavra que a gente mais fala é: não é justo. Ora, se você diz que não é justo, você está culpando uma pessoa. E aí é onde nós temos problemas sérios. Questiona. Diz para Deus que não é justo. Você precisa entender que cada um, a aprovação varia de tempo, de pessoa. Por que para a vida de um foi 25, para outra foi 80, para outro foi 13? Eu vou lhe dizer aqui 5 motivos por que a prova na vida de um demora menos que a prova na vida do outro. Ou a prova na vida do outro demora mais. 4 motivos. Primeiro, temperamento da pessoa. Segundo, humildade da pessoa. Terceiro, paciência da pessoa. Quarto, a ousadia da pessoa. Quinto, a renúncia de cada um. Gente, eu vou dizer uma frase para você que eu disse, eu costumo dizer e gosto de dizer: burro manso não apanha. Vou dizer de novo: burro manso não apanha. Minha avó dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia o seguinte: se vê rastejando, mata que é cobra. A prova está aí para todos. Mas quem vai determinar o tempo em que ela vai demorar ou não é você. É sua atitude mediante a prova. Ficar calado, ficar em silêncio. Eu dizia para minha esposa, eu falei assim: eu não vou falar nada. Jamais.
A vontade é de ir lá na oração e falar assim, ó, por que o senhor está fazendo isso? O que eu fiz? Eu fiz uma vez. Falei, Senhor, eu estou pregando. Eu estou fazendo a sua vontade. Ele disse, os discípulos estavam fazendo a minha vontade quando entraram no barco e estabeleceu a tempestade. Fui eu que mandei eles entrarem no barco e ver a tempestade. Mas entenda que a promessa de Deus, de Jesus para os discípulos é, vamos chegar do outro lado. Ele prometeu que chegaria do outro lado. Ele não prometeu que ia afundar o barco. Veio a tempestade, fez um barulhão, mas o barco não afundou, porque ele prometeu que iria chegar. Eu estou aqui para dizer que aquele que fez a promessa é fiel e verdadeiro para fazer cumprir. Uma das coisas que eu aprendi a passar por provações é, na hora da oração, ir lá e pregar as verdades bíblicas para mim. Muitas vezes eu fui lá e eu comecei a mencionar e citar a Bíblia. Lembra, Senhor, eu estou firme nas suas promessas. Se recorda que o Senhor disse isso, se recorda que o Senhor disse aquilo outro. Você vai ver que essa foi a maneira de todos os servos de Deus na Bíblia, pregar a palavra de Deus para ele, para si. Pega a palavra de Deus e prega para você. Está escrito, Senhor, na tua palavra, está escrito assim, está escrito. Pega alguma coisa na Bíblia, de alguma história que se parece com a sua, e começa a falar, o Senhor agiu, eu agora peço que assim como o Senhor fez, assim, faça na minha vida. Vê, você está aprendendo a se comunicar com Deus. Do contrário, você vai fazer como muitos na Bíblia, questionaram a Deus e vão morrendo no deserto. E aí a prova nunca termina. E para piorar, ela deixa de ser prova e vira uma tentação. Porque agora é uma atividade do diabo. Como você agiu de maneira errada mediante a prova, Satanás agora vai usar isso. E deixou de ser uma prova. Quando nós somos provados, os versos 5 a 8, nós temos que pedir sabedoria. Olha que coisa interessante, o texto começa dizendo assim, ó, quando você for provado, peça a Deus sabedoria. É a coisa que menos temos. Sabedoria é o quê? Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Porém, sabedoria seria usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. O sábio sempre busca maturidade. O tolo busca prazer. Por essa razão, há pessoas cultas, porém tolas. Por isso, há pessoas com muito conhecimento, mas que não sabem fazer escolhas. Lhes falta sabedoria.
Porém, quando estamos sendo provados, nós precisamos ter sabedoria para não desperdiçarmos oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade cristã. A sabedoria irá nos ajudar a usar as provas ao nosso próprio benefício. Por isso, ore pedindo a Deus sabedoria para as provações que você está passando. Na hora da dor, a gente imagina que nunca vai passar. Mas quando você age com sabedoria, Deus vê isso. Tiago nos ensina 3 coisas em cima disso aqui. É da natureza de Deus dar sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e Ele é o doador da sabedoria. Versos de 1 a 8, quando somos provados, precisamos orar com fé. Agora nós temos aqui um paradoxo, porque na hora da prova você está sem vontade de fazer qualquer coisa. Mas se você orou pedindo sabedoria, em todos os textos aqui você vê, na hora da prova você tem que orar. A coisa que você mais tem que fazer é orar. Orar pedindo sabedoria. Orar com fé. Orar. O que nós fazemos na hora da prova? Abandonamos a oração. É um risco. Porque você fica andando em ciclo. A prova nunca acaba. Porque você está lidando de maneira errada com a provação. E Tiago compara o homem que ora a Deus com 3 figurinhas. Primeiro, ele é como quem não ora, né? A pessoa que deixa de orar e não tem sabedoria. Ele é como uma onda. Do mar, é oscilante. Ele diz aqui que significa que a pessoa que não ora pode viver um dia bem, mas viverá o outro mal. Ele está à mercê da sorte. Ele não está debaixo do favor de Deus. Se acontecer alguma coisa de ruim, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Ele está vivendo a sorte dele. Meus irmãos, nós não temos que viver do acaso. Nós temos que viver dependendo do favor de Deus. Não é ser largado e abandonado à própria sorte. E Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas para nos mostrar que Deus responde em meio à dor. Ele diz que quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. E que riqueza espiritual é essa? As virtudes que nos faltavam. Eu concluo aqui lhe dizendo algo. Nem eu, nem você estamos isentos das provas. E talvez aqui, nesse exato momento, há pessoas passando por provações.
Você precisa agir de forma coerente com a prova. E eu lhe garanto que quando você agir de forma sábia com as provas, elas cessam. Porque você passou na prova. Mas enquanto você ficar questionando Deus, enquanto você ficar questionando a obra de Deus, o que Ele faz, as dores não vão passar. O Senhor nos prova, o diabo nos tenta. Mas se você agir de forma incorreta com a provação, ela deixa de ser uma prova e vira uma tentação. Ela sai da mão de Deus. E aí o diabo passa a se aproveitar dessa prova. Aí agora você passa a ser tentado pela atividade do diabo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu já disse. Ore com fé. Ore por fé. Ore pedindo sabedoria e fé. Na hora da oração, pregue para você as verdades bíblicas. Segure-se nas promessas que Deus te fez. Olá, gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Já tem algum tempo que nós estamos realizando a Escola Integral de Profetas. Muitas pessoas têm saído dessa Escola Integral de Profetas capacitados. Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados, muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-lo. E agora, nos dias 12 a 15 de novembro, estaremos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, promovendo a Escola Integral de Profetas. O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, preparando e capacitando você para o ministério. Não só líderes, todos que quiserem participar da Escola Integral de Profetas podem participar. Serão 4 dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo. Toda essa escola é preparada para você. Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes, também professores. Teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério. A inscrição é pelo meu site, hernanisantos.org, e ali você vai fazer a sua inscrição. Tem vários tipos de inscrição, desde o alojamento a um apartamento. Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento. Você tem essa modalidade também. Foque no que Deus vai lhe dar, no que Deus vai dar a você, na capacitação, naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai ouvir. Serão dias sobrenaturais do poder de Deus. Você é o meu convidado, te aguardo lá.